Olá, seja bem-vindo ao canal Neps Academy. Meu nome é Arthur Lobo e hoje nós vamos ver o problema Contas a Pagar, da UBI 2023, primeira fase. Então vamos direto para o enunciado. O enunciado, imagino que vocês já tenham lido o enunciado, então eu vou resumir ele um pouco para vocês. Ele fala que uma pessoa ele vai ter que pagar 3 contas. Então ele vai ter que pagar a conta do açougue, da farmácia e da padaria. Então o problema, ele vai te dar quanto dinheiro o vô João tem para pagar essas 3 contas, quanto custa cada uma dessas contas. Então ele fala que ele vai te falar quanto custa a conta do açougue, a conta da farmácia e a conta da padaria. Então você vai ter que retornar a maior quantidade dessas contas que ele consegue pagar. Então se ele consegue pagar 0 dessas contas, se ele consegue pagar 1, 2 ou 3. Então isso que você vai ter que retornar. Então vamos pensar como é que a gente pode fazer. Ele só quer saber quantas contas ele consegue pagar. Então, se uma das contas for muito cara e as outras forem bem baratas, talvez a gente consiga pagar só essas duas e ignorar a conta cara. Então, não obrigatoriamente vai ser melhor a gente primeiro pagar a primeira conta, depois a segunda, depois a terceira. Pode ser que seja melhor, por exemplo, nesse segundo caso aqui, nesse último caso, exemplo, ele fala que o vô João ele tem R$200, a primeira conta é 100, a segunda é 180 e a última é 90. E o que vai valer a pena é a gente pagar a primeira e a última conta. A gente não consegue pagar as duas primeiras, e sim a primeira e a última. Então, a gente já consegue pensar numa ideia que já é uma ideia que a gente vai chamar de algoritmo guloso, que é, qual é o melhor jeito da gente pagar a maior quantidade de contas possíveis? É a gente ordenar elas da menor conta para a maior conta. Então a gente faz com que a primeira seja a menor conta, a segunda seja a segunda menor conta e a terceira seja a maior conta. Então a gente vê, eu consigo pagar a primeira? Se eu conseguir, pronto, aí eu vou tentar pagar a segunda. Se eu não conseguir, acabou e a resposta é 0. Se eu consigo pagar a primeira e a segunda, a resposta é 2. Se eu consigo pagar a primeira, a segunda e a terceira, a resposta é 3. Aí a gente consegue fazer um algoritmo assim. Então, vamos partir aqui para o código. Mas, na verdade, antes da gente partir para o código, eu gostaria de lembrar vocês quem que está ajudando esses vídeos serem possíveis para vocês. Esses vídeos das soluções da UBI 2023. Primeiramente, o Neps Academy. Então, se vocês querem estudar para a UBI, o melhor site que existe é o Neps Academy. Ele tem todas as OBIs passadas, é só você vir aqui no site, vir em Pratique, em Fontes, e aí aqui você vai ter muitas competições diferentes. Se você quer ver as provas passadas da UBI, é só pesquisar OBI, vão aparecer todas. Aqui, por exemplo, tem a UBI 2023, primeira fase. E além disso, a gente também vai ter os cursos aqui do Neps. Então, se você quiser aprender, você vem aqui em Expert em Algoritmos e pode seguir esse curso aqui. E a gente também tem um roteiro de estudos. E fora do Neps, a gente vai ter o roteiro de estudos do Noik, que o Noik é outro site de estudos para a UBI. Então, ele é um site com várias Olimpíadas, não só a UBI. Então, ele vai ter várias Olimpíadas diferentes, mas uma delas vai ser a própria informática. E quando você entra aqui na parte de informática, você pode vir em roteiro de estudos, e você vai ter esse roteiro aqui bem completo do que você precisa estudar para cada nível. Então, vai ter cada aula, todas as aulas de graça, falando o que é que você precisa estudar para cada um dos níveis. E por último, a gente tem um apoio para fazer esses vídeos da Fundação Bering. A Fundação Bering está apoiando a gente aí na produção desses vídeos. Então, eles são uma fundação que dão oportunidades para jovens. Então, não deixe de entrar aqui nos links que vão estar na descrição do vídeo para aprender mais sobre cada uma dessas instituições. Agora vamos direto para a solução. Como eu falei, a gente vai ler quanto dinheiro o vô João tem, a gente vai ler o valor do primeiro, segundo e terceira conta, e a gente vai tentar pagar a menor conta, depois tentar pagar a segunda menor conta e depois a terceira menor conta. Tem mais de um jeito da gente fazer, então eu vou mostrar aqui mais de um jeito. Eu vou incluir essa biblioteca aqui, que basicamente inclui todas as bibliotecas que a gente vai precisar. Namespace std. E aí o que a gente vai fazer é, primeiro eu vou ler quanto dinheiro o vô João tem, que ele chamou de V. Aí eu leio V. Agora eu vou ler quanto que custa cada uma das contas. Ele fala que uma delas é o açougue, a farmácia e a padaria. Não importa qual conta é de quê, né? Só importa que são 3 contas. Então eu vou falar que é C1, C2 e C3. E aí eu vou ler C1, C2 e C3. Não preciso dar os mesmos nomes que ele deu aqui, né? Agora que a gente tem essas contas, vamos tentar ordenar elas. Vamos tentar fazer com que elas fiquem da menor para maior.
Então, tem como você fazer isso de um jeito bem fácil usando um vetor. Mas digamos que a gente não saiba vetor, como que a gente pode fazer isso? Eu quero que o C1 seja a menor conta, C2 seja a segunda menor conta e C3 seja a terceira menor conta. A gente vai fazer isso do seguinte jeito. Se o C1 ele for maior do que o C2, eu inverto eles. Aí eu faço também que se o C2 for maior do que o C3, eu inverto eles. Eu inverto o C2 e o C3. Então, desse jeito, se o C1 for a maior conta, eu já consigo jogar ele lá pro final. Agora, eu ainda preciso fazer mais uma coisa, que é se o C1 ele for maior do que o C2 de novo, eu inverto o C1 e o C2. E só essas são as ordenações que a gente precisa fazer para que dê certo. Eu inverto o C1 com o C2 com o C3, e aí eu vou inverter o C1 com o C2 de novo. Porque basicamente, com essas duas primeiras operações, eu jogo o maior elemento para a última posição. E com a última operação, eu só inverto os dois primeiros de novo, caso eles estejam ruins. Desse jeito, eu sei que o C1 ele é menor ou igual ao C2, que é menor ou igual ao C3. Agora, basta a gente ver quantas contas a gente consegue pagar. Se eu consigo pagar as três contas, ou seja, se C1 mais C2 mais C3 for menor ou igual a V, se eu consigo pagar as três contas, então eu vou imprimir 3. Se eu só consigo pagar, se eu só consigo pagar duas contas, então eu imprimo 2. Se eu não consigo pagar nem 3 contas nem 2 contas, mas eu consigo pagar só a primeira conta, então eu imprimo 1. E por último, se eu não conseguir pagar nenhuma, eu imprimo 0. Eu imprimo 0. E essa daqui vai ser a solução. Agora já declarou tudo, vamos rodar e no caso de teste padrão aqui. Então ele dá caso de teste para todas as respostas, então isso aqui é bem legal. Primeiro caso, dá 3, a resposta era 3 mesmo. Aqui dá 0, a resposta era 0. Deu 1 e a resposta era 1. E por último, deu 2 e a resposta era 2. Então, esse código aqui, provavelmente ele está correto. Eu vou mandar aqui. No site do NEPS você consegue clicar aqui em escrever solução, mandar seu código, e o seu código ele vai ser julgado pelo juiz do NEPS, automaticamente, e aí ele vai falar que deu certo. Então, também se você quiser, diferente do site da UBI, você tem todos os seus códigos salvos aqui, porque você entra com a sua conta, esse aqui é o meu perfil, e aí você consegue vir em submissões e ver os seus códigos que você já mandou. Então fica todos salvos os problemas que você já fez. Então, voltando aqui para resumir o que a gente fez. Primeiro, a gente começa com o C1, C2 e C3 em qualquer ordem. Agora, a gente não começa com eles obrigatoriamente crescentes. Com esses 3 ifs, eles ficam crescentes. Vocês podem até, é legal escrever no papel todos os casos, tipo, o caso 1, 2, 3, o caso que é 1, 2, 3, tipo, 1, 3, 2, 3, 2, 1, vão ter um monte de casos. Entender porque que em cada um dos casos, só esses 3 ifs são suficientes para ordenar. É interessante você fazer isso só para entender o que isso faz. Depois que eu ordeno C1, C2 e C3, eu só vejo se C1 mais C2 mais C3 é menor ou igual a V, e aí se for, eu imprimo 3, se não se, o else if, C1 mais C2 é menor ou igual a V, imprimo 2, se não se o C1 for menor ou igual a V, eu imprimo 1, se não eu imprimo 0. Então eu vejo quantos eu consigo pagar. Agora eu falei para vocês que também dá para fazer isso aqui usando vector, né? Então, vamos ver como que a gente faz isso aqui usando um vector ou então um array. Então, eu vou apagar isso daqui. Eu vou só ler o C1, C2 e C3. E eu vou fazer de outro jeito, que vai ser um pouco mais simples. Eu vou declarar um array de tamanho 3, em que eu vou falar que A0 é igual a C1. Um array A, eu botei qualquer nome no array aqui. O A0 é igual a C1. O A1 é igual a C2. E o A2 é igual a C3. E aí eu vou ordenar esse array. O jeito que a gente ordena o array vai ser: eu ordeno do A até o A mais 3. Então, eu vou ordenar do A
até... Aqui tem que ser mais 3 porque é basicamente a última posição mais 1. Então, tipo, se aqui a posição fosse x, eu teria que fazer até o x mais 1. Já que aqui é 2, eu faço até o 3. E aí depois eu posso, ao invés de fazer C1, C2 e C3 aqui, eu posso fazer A0, A1, A2. Basicamente isso aqui ordena o meu array na ordem crescente. Aí aqui fica A0 mais A1 e aqui fica só A0. Então, tem esse jeito também de fazer, que eu acho um pouco mais simples do que fazer aquele if, até porque você consegue generalizar um pouco mais. Então, para esse problema é isso. Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida podem escrever aqui nos comentários. E também não deixem de conferir o site do NEPS para fazer os problemas da OBI aí. E também verem o site do NEPS, do NOIC e da Fundação Bering aqui na descrição. Até a próxima!